Olá, caros alunos, vamos dar continuidade a mais um encontro com a história. Tá, então, no primeiro momento, no tema 3, a gente vimos o desenvolvimento dos povos indígenas chamados pré-colombianos ou Mesoaméricas, aonde tivemos contato, com os povos maias, astecas e incas. Agora a gente vai ver um pouco nesse tema 4 da unidade 1, reinos e impérios da África subsaariana. Então a gente vai ver como foi o esplendor desses grandes reinos que se desenvolveram na África, no deserto do Saara. Então, sociedades saelianas, reinos e impérios do Sahel, século X até o século XVI. África, o berço do esplendor do desenvolvimento dos grandes povos africanos. Como na América pré-colombiana, foi território de diversas civilizações e de diferentes organizações políticas. O continente abrigou uma variedade de sociedades nômades e sedentárias, estados centralizados e comunidades aldeãs, povos de religiões tradicionais, e a partir daí eles cultuavam o monoteísmo, ou seja, eles eram os monoteístas, a adoração de um único Deus. O Sahel, uma região situada imediatamente ao sul do deserto do Saara e habitada por diferentes povos e pastores e comerciantes. Entre o século VIII até o século XVI, desenvolveram nela diversos reinos e cidades mercantis, cidades de grandes produtos, que desenvolveram a economia desses grandes reinos. Esses reinos tiveram origem na atividade do comércio em longa distância de artigos como ouro, nós de cola, marfim, pele e além de traficar escravos para o desenvolvimento econômico dos reinos. A atividade era praticada sobretudo com os árabes, vindo do norte da África. Então a gente vai ver um pouco agora sobre a divisão política atual desses grandes reinos, dessas sociedades sahelianas, entre o século X até o século XVI. Então a gente vai ver um pouco, e vai conhecer um pouco sobre o grande império, ou reino, Gana, que a partir daí vai ver alguns objetivos do desenvolvimento do reino de Gana. Então, o reino de Gana é o mais antigo do Sahel. O reino de Gana se estabeleceu por volta do ano 300. Foi nomeado pelos árabes como Terra do Ouro, devido às suas ricas zonas auriférias, onde era produtos retirados dessas zonas, principalmente o ouro. A cidade de Kubi Salem foi o principal centro comercial e atingiu seu esplendor por volta do século XIII até o século XIV. Alguns objetivos que levou ao desenvolvimento desse Império Gana. Primeiro, a chegada do Islã. Aproximadamente no século XI, o crescimento do islamismo, que é os muçulmanos, pessoas árabes, após o contato dos líderes religiosos e mercadores árabes vindo do norte da África. Fortaleceu o poder do rei Gana, aonde teve o primeiro ponto desse fortalecimento foi a convenção dos intelectuais e membros da corte real, ao Islã. Tiveram também a formação de diferentes povos para crescer o reino e império Gana, que foi os tuarengues, o maliquês, fulas, tuculores e os soniquês. Foram os povos, que deu origem ao desenvolvimento do império e o reino Gana. A formação do império Gana. Por conta desses grandes povos indígenas, o Islã se tornou a região do Estado, mesmo sem uma convenção de Gana. Porém, apesar dessa nova religião, as crenças e os rituais tradicionais foram realmente mantidos. O reino de Gana começou seu desenvolvimento e seu grande esplendor comercial e desenvolvimento da sociedade a partir do momento dessa junção de cultura, tanto árabe desses povos africanos. Saindo aí, vamos ver um pouco, sobre o desenvolvimento do Império Mali. O Império Mali, entre o século XIII até o século XVI, floresceu no Sahel, o Império Mali, que é a parte do sul do deserto do Saara.
O princípio do Mali foi uma região do Império de Gana, em princípio foi realmente desmembrado assim um povo do Gana que deu origem ao Império Mali, né? Era habitado pelos maliqueis, que era chamado de mandigas, né? Os mandigas que falavam a mesma língua do Gana e também adoraram, né, a cultura e a religião islâmica. Com essa junção tradicional, né, desses povos árabes e mais também do povo Gana, o Império Mali e seus governantes recebiam o título de Mansa. Mansa, seu poder era mantido por meio do controle de comércio de caravana e da cobrança de taxas sobre produtos como ouro, sal, escravos, marfim e nós de colo. Os mesmos produtos utilizavam também no desenvolvimento do reino Gana. Os súditos, né, esses súditos viviam em casebres de barro ou em vilarejos, aonde eles faziam o quê? Da economia. Eles plantavam, criavam animais, pescavam e teciam. E também eles foram grandes produtores de objetos e artesanatos, como cestas e potes. Isso tudo foi realmente a cultura do Império Mali. E a partir daí, esse desenvolvimento do Império Mali se desenvolveu a partir dessa junção entre o século XIII ao século XVI, né, que veio realmente de uma junção do povo Gana e de uma cultura árabe. Então, a expansão do Império. A expansão do Império Mali, né, se deu por algumas, né, centros comerciais produtoras desses grandes produtos, principalmente dessas províncias como Tubutu e Digené. A Tubutu e Digené foram as grandes províncias produtoras comerciais que levou o Império Mali a esse desenvolvimento. Mansa Musa foi o rei responsável por organizar o Império Mali em províncias estreitas aos laços com o Egito e aumentando assim a sua extensão do reino. As cidades de Timbuktu e de Gené foram incorporadas ao Império do século XIII sob o governo de Musa, transformando assim em grandes centros cosmopolitas, ou seja, centros comerciais, onde foram construídos prédios públicos e mesquitas, aonde realmente comercializaram esses grandes produtos, esses centros, né, desenvolveram a economia do Império Mali. Timbuktu encontrava-se intelectuais estudiosos, né, do mundo árabe. Nas universidades ensinavam a lógica, a astronomia, caligrafia árabe, matemática e história, além dos fundamentos do Islã por meio dos estudos ao Corão, que é onde é o livro sagrado do islamita, dos muçulmanos, onde tem várias regras a seguir sobre a questão do único Deus salvador, que monoteísta que segue a religião islamita. Tudo isso se desenvolveu nesse grande império Mali por conta dessas grandes províncias, né, que era centro comercial e produtora, né, de elevar o comércio, né, e o desenvolvimento econômico do Império Mali. Então, com tudo isso, a África do Brasil também teve só os grandes desenvolvimentos. Sabemos que o Brasil também é uma diversidade cultural, onde tivemos uma junção dessa etnia, né? Por conta disso, também aqui no Brasil temos tanto essa herança desses africanos vindo, né? Tanto do norte da África, do sul da África, aonde os povoados desenvolveram, mas vindo aqui como escravos pelos europeus e depois conseguiram sua liberdade, e a partir daí o Brasil também faz parte dessa junção desse mundo africano. Então, a partir desse momento, bons estudos, até a próxima.